Boa noite a todos, tá? Antes de começar, propriamente dito, né? Eu peço para que todos mutem os microfones para não dar eco, né? Vou fazer uma breve abertura aqui e já vou passar a palavra logo para o Felipe. Felipe, está me ouvindo bem, Felipe? Só me faz um sinal, um joinha aí. Tá, então beleza. Minha voz está boa, né? Primeiramente, né, agradeço, né, a presença de todos vocês aqui, bastante rostos conhecidos, alunos, colegas de profissão, né, colegas, né, da área também, isso é muito gostoso, né. Eu preparei um mini texto, mas eu sou avesso à leitura, né, eu gosto de falar, não tem jeito. Eu vou falar um pouquinho, né, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou coordenador, né, pedagógico do Núcleo HNEP, em nome aqui de toda a escola, né, eu vim aqui apresentar o nosso trabalho, né. A escola HNEP é uma escola que ontem, se eu não me engano, fez 8 anos, né, de funcionamento. Estamos localizados em São Bernardo do Campo. Nosso compromisso desde então, né, sempre foi com a ética e com a transmissão da psicanálise, né, através do ensino, através das palestras, através dos atendimentos e por aí vai, né? Para quem não conhece, nossa escola fica na Rua Banda, né, números 555. Recentemente adquirimos, né, abrimos um outro local próximo, eu só não lembro agora o nome da rua, mas fica do lado, né, onde nós temos a nossa clínica agora, né, separada da escola, de certa forma, no intuito de melhor atender todo mundo aí, né. Quem quiser vir tomar um café, é só agendar com a secretaria, com a Elaine, né, e infelizmente estamos vivendo tempos difíceis, né, recebi a mensagem aqui na Alameda da Justiça, né, nossa clínica da escola é bem próximo do núcleo central, da Rua Banda, né. E fiquem à vontade para conhecer a escola, né. Nosso curso é de 2 anos e meio, um curso bem sólido. Né, eu sou professor também lá, né, eu dou as aulas iniciais do Freud, e também depois, no quarto semestre, os alunos acabam tendo aula comigo de psicopatologia, né. Bom, pois bem, Freud deixou na sua obra explicações, de certa forma, né, e disse, olha, o que é preciso, né, para se tornar um analista, né? Então, para quem não é da área, né, nossos alunos, aqui quem é da área já sabe, né, é nossa análise pessoal, né, nós precisamos deitar no divã, precisamos lidar com o nosso inconsciente, supervisão, geralmente com um analista mais experiente, e o ensino. O ensino é o que a gente faz na escola, né, através das aulas, através dos nossos estágios supervisionados, ali o aluno é bem acompanhado, bem assessorado, né, com supervisores de larga experiência, e nós podemos pensar no quarto pé, que não é freudiano, mas a gente entra um pouquinho no Lacan, que é a transmissão, né, de certa forma. A transmissão é o que a gente está fazendo aqui hoje, né, através desse ciclo de palestras que todo ano tem na GANEP. Infelizmente, ano passado não teve, porque sempre a gente fez isso de forma presencial e como a pandemia pegou todos de surpresa, acabamos deixando, não fazendo no ano passado, mas esse ano a gente optou por fazer em formato online, né, devido os alunos, o pessoal pedindo, eu acho muito importante, e de certa forma nós meio que se adaptamos a toda essa nova tecnologia, né? E estamos aí tocando o barco na medida do possível, né? De antemão, frente a isso, né, eu já peço desculpas por qualquer eventualidade de problema técnico, tá? É a primeira vez que a gente faz isso com bastante gente, assim, como uma forma de palestras, né? As aulas são ministradas assim desde que a pandemia começou, infelizmente, né? Eu prefiro 1000 vezes a aula presencial, os alunos mais antigos sabem, né? Enfim,
Mas, né, é o que a gente tem para hoje e não tem, né? Então, se algo acontecer no meio do caminho, eu já peço desculpas, né? Eu queria agradecer aqui o Emerson, ao diretor da escola, que há 8 anos vem aí tipo, com pulso firme, não é fácil. A nossa secretária Elaine, né, que sem ela também todo esse trabalho não seria possível, ela está aí maluquinha esses dias aí, hoje ela deve estar quase infartando aí, até imagino ela na escola, né? O pessoal, o Evandro, do marketing, né, que ajudou também toda, né, na nossa estruturação, a Glaucia e o Fernando, que estão no suporte técnico aí, e a todos os palestrantes, de uma forma geral, né, geral que irão trabalhar, que vão trazer a sua fala hoje, amanhã e depois de amanhã. Né? São 3 dias de palestras com temas muito interessantes, e eu aconselho, de certa forma, né, recomendo que vocês assistam todas elas, se possível, né, é muito bom. Quem precisar de certificado, vou pedir uma gentileza de escrever no chat o nome completo, seguido da palavra sim, tá? Então, quem for precisar de certificado dessas horas, né, de estágio, algumas faculdades de psicologia pedem, né? Então, quem precisar é só entrar colocar no chat aí o nome completo com a palavra sim. As perguntas que serão direcionadas, como estamos num número bem grande de pessoas, e para ficar abrir microfone para todo mundo fica um pouco complicado, eu vou pedir para que vocês façam as perguntas no chat, tá? Vão colocando as perguntas conforme o palestrante vai desenvolvendo o seu tema, vocês coloquem as perguntas no chat. Olha, é possível, tá, pessoal, que uma ou outra pergunta pode ser que fique sem resposta, porque é possível que venha bastante perguntas, eu vou tentar aglutinar as perguntas de certa forma, né? Mas é possível que isso aconteça. Então, eu já também peço desculpas, né? Mas eu peço que vocês façam, questionem, e eu vou tentar aqui, na medida do possível, passar para o nosso palestrante. Né? Apresentar aqui, né, o nosso palestrante da noite, Felipe Marquezoni de Oliveira, colega de profissão, de longa data, eu diria assim. Estamos aí nessa empreitada de transmitir a psicanálise. Felipe Marquezoni é psicólogo, psicanalista e supervisor clínico. Ele tem especialização em psicanálise e os desafios da contemporaneidade. Extensão universitária pelo Fórum do Campo Lacaniano no ABC. Membro da RECLEA, que é a Rede Clínica de Estudos e Atendimento, na qual também eu faço parte, e está atuante na clínica psicanalítica particular há 6 anos. Né? O nosso tema, né, da reunião de hoje é Freud e sua contribuição à psicologia do amor. Feito as devidas apresentações, passo ao meu colega Felipe. Boa noite, tenham todos uma ótima palestra. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Lê, pela apresentação. Pessoal, se todo mundo estiver ouvindo, tá? Se não estiverem ouvindo, por favor, manda um sinalzinho. Quero agradecer também, eu sei que você já agradeceu, mas eu quero agradecer a GANEP, quero agradecer a todo mundo envolvido e quero agradecer a oportunidade de poder falar. Falar é muito importante, né? Então, vamos lá. Eu escolhi esse tema, as contribuições à psicologia do amor, porque é um tema de longa data que já me atravessa, é um tema que eu me inclinei bastante em estudar, eu gosto muito, e é um tema muito recorrente na clínica, é um tema que aparece bastante na clínica para quem estiver atendendo, e para quem não estiver atendendo também é muito legal saber algumas coisas, ou não, né? A gente vai descobrir aí no decorrer do que eu for falando. E eu quero dar início, então, contextualizando um pouco. Eu quero falar um pouquinho do Freud, do contexto que ele estava inserido, para a gente ir para os textos propriamente ditos. Então, vamos lá. O Freud, nascido em 1856, na Europa, ele nasceu na Morávia, depois se tornou Império Austríaco. O Freud, ele era primogênito de 7 irmãos e homem. Então, assim, começamos pela parte de que o Freud ele já era superestimado por ser o primogênito. A mãe dele chamava ele de Sig de Ouro, então já tinha uma baita expectativa aí no Freudinho, desde cedo. Enfim, para a gente começar a entender um pouco, né? O Freud ele estava inserido numa sociedade, depois que ele foi para Viena, ele se tornou médico,
Ele estava inserido numa sociedade que só o homem tinha voz, né? Ele tinha que falar para uma sociedade onde poucas mulheres tinham espaço, tinha toda uma transição que estava acontecendo ali na Europa. Ele teve que explicar uma coisa que nem existia, que é o inconsciente. Então ele estava explicando uma coisa que não existia, que ele estava inventando ali para uma sociedade de homens. Isso foi um baita desafio para ele, para a gente começar a pensar, né? Quero falar também que a Europa, na época, ela vinha de um movimento que é importante a gente pensar, que é uma construção do puritanismo. O que é o puritanismo? O puritanismo, ele é como se fosse uma tentativa da igreja cristã protestante de regulamentar a sexualidade da época. O puritanismo, ele começou na Inglaterra e foi se difundindo para o resto do mundo. Inclusive, hoje, a gente tem muitos resquícios aí da noção puritana. O que é a tal da noção puritana? Existiam algumas regras ali. Eles tentavam reduzir o envolvimento afetivo das pessoas, tinha que ter um temperamento uniforme, assim, você não podia se exaltar em público, você não podia mostrar uma característica um pouco mais sociável em público, era muito restrito isso. E as emoções, elas eram restritas só para o casamento. Então, só quem estava num casamento sério podia ter uma certa noção de sexualidade um pouco mais abrangente. Em outras palavras, só dentro do casamento você poderia ter algum tipo de prazer sexual. Fora do casamento, isso era visto com muito maus olhos. Então, eles tinham uma ideia, inclusive, muito maluca, de que as crianças elas poderiam ser ensinadas desde pequeno a controlar esse sentimento, a controlar a sexualidade, para que isso não venha a causar nenhum problema no futuro, para que isso não venha a despertar no futuro e a pessoa venha a ter uma sexualidade. Então, o Freud está inserido num contexto ali cheio de regras com a sexualidade, ele está inserido num momento que só o homem tinha voz, e ele luta aí para construir alguma coisa no sentido de falar sobre a psicologia do amor, a questão da sexualidade. A gente pode pensar nos 3 ensaios da teoria da sexualidade, que ele fala da sexualidade infantil, que é um grande desafio ali para o Freud da época. Então, acho legal deixar isso bem marcado, porque no decorrer dos textos que eu for falando, vai aparecer um pouco um Freud que aparenta ser um tanto quanto machista. Não é machismo, gente, é o contexto que o Freud está inserido. Então, vamos com calma aí no que a gente for pensar, para a gente não tomar gato por lebre. Também eu queria contextualizar uma outra coisa que vai aparecer muito nos textos e eu acho importante, inclusive para quem não é da área, né? Quem não é da psicanálise. É um tema que sai da boca de todo mundo a todo momento e é importante entender. Quais são os termos? Complexo de Édipo, complexo de castração e o tal do falo. O que é o tal do complexo? Vamos começar pelo complexo de Édipo. O que é o tal do complexo de Édipo? Édipo, o Freud tira da mitologia do Édipo Rei, que é uma mitologia grega, onde existia uma profecia para o Édipo de que ele iria matar, eu vou resumir, tá? Iria matar o próprio pai e ficar com a mãe. Então, na profecia, o pai do Édipo, sabendo que ele estaria destinado a isso, ele resolveu abandonar o filho, jogou ele no mato lá, para que essa profecia não se cumpra. Ele tinha muito medo disso acontecer e falou: não, meu filho não, por isso ele não vai passar, mesmo que está dito ali, ele não vai passar por isso. E o Édipo foi acolhido por uma pessoa lá e viveu uma vida normal. E quando o Édipo era adulto, ele, numa viagem que ele estava fazendo na estrada, ele se deparou com um rei, que o pai dele era o rei, e numa briga ele acabou matando esse homem sem saber quem ele era. Esse homem era o pai dele. O Édipo foi
para o reino lá para descobrir o que estava acontecendo, e no final das contas ele acabou assumindo o trono e casando com a Jocasta. Jocasta, mãe dele. Deu um maior rebuliço, porque quando o Édipo descobriu que ele tinha casado com a própria mãe e matado o próprio pai, furou os próprios olhos, ela se matou, enfim, eu acho que é um conceito bem comum, né, para quem é da psicanálise entender. E o Freud sugere que o complexo de Édipo, como um comportamento inconsciente, tá? Não é consciente. Então, quando eu era criança eu queria matar minha mãe. Não, não é bem assim. É um comportamento inconsciente. Existe uma tendência de amar a mãe exacerbadamente e um desejo inconsciente de matar o pai para que a gente possa possuir essa mãe. Aí tem todo o desenrolar da coisa, mas eu acho importante contextualizar porque Édipo vai aparecer bastante no que eu pretendo falar para vocês. Complexo de castração. Brevemente falando também, eu não vou me aprofundar, não vou entrar em termos lacanianos da coisa, mas o que é o complexo de castração? Só um minuto, gente, deixa eu colocar meu rosto aqui maior, porque senão fica mudando. O que é o complexo de castração? Naquele momentinho ali, pela passagem do complexo de Édipo, quando o menino ele ama a mãe, ele não pode, o menino e a menina, ele ama a mãe, eles não podem ter essa mãe. Tem uma diferença, tá, entre a menina e o menino, eu vou falar um pouquinho dos dois. O menino, ele percebe que ele ama a mãe, mas ele não pode amar essa mãe. Essa mãe, ela, primeiro, é um amor incestuoso, não pode acontecer. E, segundo, essa mãe, ela não tem uma coisa que o menininho estima muito, que é o pênis. Então, o menininho se vê ali num momento e fala, nossa, essa mulher que eu tanto amo, que eu tanto idealizo, ela não tem esse negócio que eu tenho aqui, que eu estimo muito, que é o pênis. Então, eu vou renunciar o amor dessa mãe e vou proteger, vou zelar pelo que eu tenho, que é o falo. E também existe um receio do pai, que é o possuidor da mãe, ele tirar aquele falinho, né? Tirar aquele pênisinho. Então, assim, o menino ele nem entra na disputa numa relação sadia, né? Para que ele não possa, ele não perder o falo. Na menininha, é um pouco diferente. A menina vê a mãe enquanto um sujeito castrado, ela se depara que ela não tem o pênis, né? Ela se depara que ela também não tem um pênis. Isso marca uma primeira frustração, digamos assim. A menina fala, poxa, eu amo essa mulher aí, ela não tem um negócio que eu também não tenho e eu sinto muita raiva disso. E aí essa menina, ela direciona o amor para o pai, porque o pai, ele tem alguma coisa ali, ela já está sentindo muita raiva da mãe, então ela fala, eu vou amar o meu pai. Mas o pai também não pode ser amado. Por quê? Porque é uma relação incestuosa, tá? Então a gente falou de Édipo, de castração, e um outro conceito que eu acho legal, pelo menos passar rapidamente, é o falo. A sociedade, como um todo, ela tem uma noção fálica, e uma noção fálica de pensar o falo enquanto pênis só. Tá? A sociedade é falocêntrica, a sociedade tem a primazia do pênis enquanto regulador da sociedade. Isso na teoria freudiana. Tá? Se a gente avançar um pouquinho e pensar no Lacan, o Lacan fala do falo enquanto representação de desejo, o que vai dar uma bagunçadinha ali na noção do Freud, porque não é o falo em si, não é o pênis em si, não é aquela coisa em si, mas é a representação daquilo, a representação imaginária daquilo. A representação imaginária daquilo é o pênis enquanto desejo, tá? Se eu possuo falo, se eu possuo pênis, eu posso desejar, tá? Mas a menininha não tem o pênis, ela não pode desejar? Pode. Por isso que o Lacan traz a noção do falo como uma coisa imaginária para poder distinguir não falar, não ser tão determinista assim, só enquanto homem eu posso desejar. Isso na teoria lacaniana. Na teoria freudiana é um pouco mais preto no branco, tá? Para começar, é isso, gente. Então, assim, eu
quis trazer esses termos e contextualizar onde o Freud está inserido, tudo, para a gente começar a pensar nos textos, para a gente não achar que o Freud deu só uma direção e é só essa direção que a gente pode pensar e é só dessa forma que a gente deve pensar na clínica. Não é bem assim, tá? Então, vamos lá. Vou pegar uma linha. São 3 textos que eu vou falar um pouquinho com vocês. O primeiro texto, ele se chama Um Tipo Especial de Escolha de Objeto Feita pelos Homens. Ele é de 1910. Já no título, dá para a gente pensar que o Freud ele marca uma coisa muito importante aqui, um tipo especial de escolha de objeto. Objeto, veja só, objeto feito pelos homens. Ele já está colocando a noção do amor como uma relação de objeto, tá? Uma relação de algo que eu venha a amar. Não tem muito aquela noção do amor puro, aquela coisa, amor romântico, aquela coisa toda. É mais uma relação objetal. Nesse texto, o Freud divide os tipos de escolha de objeto do homem em 4 tipos. Eu pretendo falar um pouquinho de cada um deles e, se eu conseguir, eu vou dar alguns casos, exemplos de caso clínico, tá? Porque, como é muita coisa, eu acho legal a gente exemplificar para conseguir pensar como que isso está inserido. Primeiro tipo de escolha de objeto de amor do homem. O primeiro tipo de escolha de objeto de amor do homem, normalmente, é a mulher que está inserida num relacionamento. Como assim num relacionamento? É a mulher que tem um namorado, é a mulher que tem um marido, é a mulher que tem um rolo, mas é alguma coisa séria, entende? O homem se aproxima dessa mulher somente nessa condição. Ele se aproxima dessa mulher somente na condição de que, se ela tem uma terceira pessoa ali colocada. Muitas vezes essa relação terceirizada, essa triangulação, o homem se relaciona muito mais com um outro homem do que a própria mulher. Como assim ele se relaciona com o outro homem do que a própria mulher? Não sei, às vezes vamos pegar um exemplo. Eu me envolvi com uma mulher e ela é casada e o marido dela trabalha com X, engenharia. E, nossa, eu acho engenharia uma profissão magnífica e eu queria muito ser engenheiro e coisa e tal. Então, às vezes, esse tipo de escolha de objeto de amor acaba sendo direcionada mais para o outro homem do que para a mulher em si. Entende? E por que isso acontece? Por conta do Édipo. A gente achei legal inserir antes para a gente pensar nisso. Se a gente pensar na triangulação enquanto Édipo, é o rapaz que escolhe uma mulher que já tem um dono, o substituto simbólico do pai, e ele compete com esse homem, tá? Ele acaba nem sentindo ciúmes, assim, nossa, mulher casada, eu tenho ciúmes. Não, ele não tem ciúmes. Ele, inclusive, prefere que ela esteja num relacionamento sério, porque isso é algum enrosco ali no complexo de Édipo, não foi passado da forma certinha, digamos assim, tá? Então, número 1, essa é a primeira escolha de objeto do homem. Gente, se eu estiver correndo com as coisas, vocês me falam. Felipe, não corre não, tá? Então, vamos lá. 2. Qual é a segunda condição, pré-condição para que o homem entre num relacionamento amoroso, afetivo? Ele elege mulheres que, de alguma forma, têm uma sexualidade, socialmente falando, vista como impura, digamos assim. Ele elege mulheres que têm uma sexualidade livre, solta. Só que, no ditado popular e na sociedade em que a gente vive, a mulher que tem uma sexualidade um pouco mais solta é chamada do quê? Promíscua. Vou chamar de promíscua por enquanto. O homem, ele se atrai por essa promiscuidade da mulher, tá? Ele prefere que seja uma mulher promíscua. Ele busca essa mulher promíscua, que no ditado popular e comparadamente é a prostituta.
Não é a melhor tradução, mas quando veio do alemão para o português, perdeu-se muito a coisa e acabou ficando lá na tradução inglesa como prostituta. Eu não sei se é a melhor forma de falar, mas ele se atrai por ela. Também por algum enrosco lá no complexo de Édipo, tá? A mãe, aquela primeiro amor ideal e tudo mais, tem alguma coisa ali que aconteceu, algum resquício ali de que aconteceu, e ele busca a prostituta. É bem comum isso também. Homens, eles não conseguem, pensando em caso clínico, homens não conseguem se relacionar com nenhuma mulher que não for, não, essa aí não é nada sério, é só para transar essa aí, não. Ela dá, gente, eu vou falar, ela dá para qualquer um, mas, poxa vida, ela dá para qualquer um, você está incomodado com isso, não está incomodado com isso, mas ele sempre escolhe esse tipo de mulher para se relacionar. Então, assim, é uma escolha de objeto dele, esse tipo de mulher. 2. 3. Qual é o terceiro tipo de escolha de objeto feita pelo homem? É o oposto da prostituta. O que é o oposto da prostituta? De uma forma imaginária, tá, gente? Não é preto no branco, assim, a mulher transa com todo mundo, ela é prostituta. Não, isso é imaginário social, isso... Vamos pegar no pé da letra não, porque senão a gente tem um problemão aqui. O terceiro tipo de escolha de objeto desse homem é a mulher casta, é a mulher santa, é a mulher que, do contrário da outra, ela não tem uma sexualidade assim muito exacerbada. Ela ocupa um lugar assim muito privilegiado na cabeça dele. Ele coloca ela num pedestal, ele santifica essa mulher. É a santa, né? Nossa Senhora, olha como ela é. Pensando num caso clínico, a paciente chega e fala, nossa, eu comecei a namorar e ela é incrível, ela é linda, ela é mágica, ela solta a luzinha de Natal, ela dá cambalhota, ela é, meu Deus, é a mulher da minha vida. E você já pode desconfiar que esse cara está colocando essa mulher num lugar lá no alto, lá no topo, e está santificando ela. Felipe, quando esse homem se relaciona com esse tipo de mulher, ele fica com ela para sempre? Não. Se porventura esse casamento ou esse relacionamento não der certo e romper, por X motivo, qualquer que seja, ele vai eleger uma outra mulher para ele fazer a mesma coisa. Por quê? Porque isso está nele, tá? Não está na mulher. Isso está na ideia de que a mulher que ele escolher para a vida dele tem que ser uau, tem que ser, meu Deus, a melhor pessoa do universo. Certo? Por que que isso acontece? Também no complexo de Édipo, é aquela mãe que foi uma mãe muito boa em algum determinado momento da vida e o menininho ele não consegue se desfazer dessa ideia da mulher super boa. Então, assim, ele vai buscar em todos os outros relacionamentos uma mulher super boa, uma mulher super mágica, super incrível na cabeça dele. Então, esse é o terceiro tipo de escolha de objeto do homem. E o quarto tipo, que também é bem comum aparecer na clínica, aliás, todos eles são, mas é bem comum, é o homem que tenta salvar a mulher. Como assim salvar a mulher? É, é muito preconceito, mas tudo bem, a gente está inserido nessa sociedade. É um homem que se relaciona com uma mulher, por exemplo. Eu conheci uma moça que é. Gente, eu vou dar exemplo, não se apeguem, pelo amor de Deus. Caixa de supermercado. E eu sou engenheiro numa empresa X grande aí. Esse cara acha que ele precisa dar de tudo para ela. Ele precisa dar trabalho, precisa dar uma casa, precisa dar conforto, precisa dar. Porque ela está passando por um sofrimento e ele precisa salvar essa mulher. Ele acha, na fantasia dele lá, que se ele proporcionar algo para essa mulher, ele vai estar salvando ela. Então, ele só elege mulheres para se relacionar que ele possa salvar. Isso é bem comum de acontecer também. Salvar na fantasia dele também, porque ninguém salva ninguém.
E, de novo, né, falando do Édipo, é salvar a mamãe lá, que eu amo minha mamãe está passando um aperto aqui com meu pai, então eu vou salvar minha mãe desse pai carrasco, desse pai monstro aqui, e a melhor forma que eu tenho de salvar esse pai carrasco, monstro, é dando o melhor de mim para essa pessoa. E é isso que o Freud fala nesse primeiro texto de um tipo especial de escolha de objeto feita pelos homens. Tá? Antes de ir para o próximo, de novo, o Freud ele aborda muito a questão do homem, né? Ele traz muito o masculino para o contexto do texto dele. Isso não significa que não dê para pensar na mulher também, nesses tipos de escolha de objeto. A mulher, de forma paralela com esse tipo de escolha, também acaba se colocando nesse tipo de lugar, tá? É comum aparecer na clínica a mulher que às vezes quer ter uma sexualidade um pouco mais solta, digamos assim, e ela não pode, porque, vão me chamar de puta, eu não posso transar com todo mundo, o que vão pensar de mim? Percebe que ela vai se colocando, ou o inverso, de tipo assim, eu transo com todo mundo mesmo, mas eu queria ser um pouco mais certinha. Tá no imaginário dela também. Ou a mulher que fala assim, nossa, eu vou conhecer um rapaz que tenha uma condição financeira muito melhor que a minha para que ele me dê coisas. Putz, eu tô com medo de soar preconceituoso, gente, e não sou eu, tá? É o Freud. Ah, vou conhecer um cara que tem um poder aquisitivo melhor que o meu, por exemplo, para que eu tenha uma vida que eu nunca tive, um pouco mais confortável. Então, assim, o Freud escreve falando do homem, mas dá para a gente pensar na mulher também. E isso aparece muito na clínica. A mulher que se coloca num outro lugar, de forma paralela com o que o Freud está sugerindo aí, e esse relacionamento simplesmente acontece, ele enrosca ali e vai, certo? Então, acho que para o primeiro texto é isso, já dá para a gente pensar um monte de coisa aí de como funciona um pouco o amor, segundo Freud. É esquisito falar por uma tela e ter um monte de silêncio. É como se eu estivesse conversando comigo mesmo, é muita loucura isso. Segundo texto, chama Sobre a Tendência Universal à Depreciação na Esfera do Amor. O Freud escreveu esse texto em 1912. Então, depois que eu falar um pouco desse texto, eu quero falar de um outro texto que ele escreveu em 1912, que é praticamente complemento a isso que a gente está falando, tá? É comum que homens procurem a clínica psicanalítica por conta de uma impotência. Que impotência é essa? O Freud descreve no texto como uma impotência psíquica, mas não é só uma impotência psíquica no sentido social, é uma impotência psíquica no sentido sexual da coisa. São homens que não conseguem ter ereção no relacionamento sexual, tá? E esse cara já procurou o urologista, já procurou os amigos, já fez macumba, já deu cambalhota e já fez de tudo para resolver esse problema. Ele não consegue, porque chega na hora H lá, ele não tem ereção. Não acontece nada. Eu acho que tem uma câmera ligada. Ou uma câmera não, um microfone ligado. Tá dando um equinho. Eu não manjo nada de como. Enfim. Então, esses homens, eles procuram a clínica para tentar entender o que está acontecendo, né? Que ele não tem ereção. E, normalmente, esse tipo de homem que procura a clínica é o homem que tem uma sexualidade, uma energia libidinal muito acentuada. Ele pensa em sexo, assim, pensa em coisas desse tipo com muita frequência, assim. É muito... Uma coisa que fica pilhando lá na cabeça dele. Libido, libido, sexo, 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 libido. E, porra, deve ser difícil você
pensar tanto em sexo desse jeito e na hora H lá não funciona a coisa. Então tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo, tá? Alguma coisa acontecendo de forma inconsciente. Não adianta a gente chegar no paciente e falar, então o que está acontecendo com você? Isso e isso, eu vou resolver seu problema aqui, eu sou o Viagra em forma de analista. Não é assim que funciona. Mas a gente pode pensar da onde isso vem. Da onde isso vem? Se a gente já falou do Édipo num outro momento, essa coisa, essa impotência psíquica, ela vem de uma fixação num momento de amor incestuoso pela mãe. Tá? O paciente, ele não, a pessoa não consegue se desvincular desse amor inconsciente pela mãe, desse amor incestuoso inconsciente pela mãe. É muito forte aquilo. E não acontece só pela mãe, tá? Acontece pela irmã, acontece pela normalmente quando é muito próximo, tá? Irmã, sei lá, alguém que foi criado junto ali, é um amor, é um sexo proibido, é um amor proibido, então fica meio fixado na cabeça dessa pessoa, ah, ela não consegue se livrar disso. Pode ter outras questões da sexualidade infantil não resolvidas também, tá? Mas vamos pegar nesse ponto para a gente entender o texto. O Freud, inclusive, para quem está estudando psicanálise aí, para quem é psicanalista, é um complemento esse texto dos 3 ensaios à teoria da sexualidade, tá? O Freud vai falar ali da sexualidade infantil, ele não vai entrar tão a fundo quanto nesse texto, mas ele vai passar bem perto dessa noção toda que eu estou explicando para vocês. Então, quem puder ler os 3 ensaios da teoria da sexualidade também é um puta de um complemento para isso que a gente está falando aqui. O Freud vai sugerir 2 correntes que acontecem ali na cabeça da criancinha enquanto ele é pequeno. A corrente afetiva e a corrente sensual. O que é a corrente afetiva e a corrente sensual? Corrente afetiva são os primeiros afetos. O que são os primeiros afetos? A criancinha nasceu lá, ele tem colo da mãe, ele tem uma cobertinha, ele tem o seio em si, ele tem um acolhimento ali na teoria winnicottiana, a gente pode chamar de handling, holding, não sei, na kleiniana também. É aquele acolhimento, aquela corrente mais afetiva. É uma corrente dessexualizada, tá? É como se fosse um amor puro. E na corrente sexual, o inverso disso. É uma corrente que, a partir daquelas primeiras relações com a família, o sujeitinho, ele sexualiza a coisa de alguma forma. A entrada, como eu disse, que é dos 3 ensaios da teoria da sexualidade, ele começa a sexualizar aquelas primeiras relações afetivas, tá? E aí, tá lá acontecendo esse jogo de corrente afetiva e sensual na infância, mas isso tem uma falha. Que falha é essa, né? Que falha é essa? São 2 falhas. O Freud vai colocando no texto alguns tópicos da coisa, né? São 2 falhas que podem acontecer na sincronização da corrente afetiva e da corrente sensual. Primeiro, é uma frustração com a realidade de uma nova escolha de objeto. Então, o que o sujeitinho pensa ali? Porra, eu vou ter que escolher um outro objeto para eu amar. Mas esse outro objeto, primeiro, ele não é igual àquela coisa que eu amei primeiro, ali, aquela fixação incestuosa. E segundo, eu vou passar por um monte de trauma de novo, sabe? Eu vou passar por um monte de coisa que eu não tô afim de novo. Então, eu prefiro nem tentar escolher um outro objeto de amor. Eu vou ficar aqui fixado nessa coisa incestuosa mesmo. Claro, gente, inconsciente isso. Não que alguém chegue e fala isso literalmente, nem tem como. Então, ele não abre mão. A primeira falha é que ele não abre mão daquele primeiro objeto incestuoso e fica fixado naquilo.
tá? A segunda falha é que aquela primeira relação incestuosa, ela foi tão forte, ela teve uma catexia, eu não vou ficar falando de termos psicanalíticos, mas a catexia é uma liberação de energia tão intensa que nenhum outro objeto vale a pena. Aquela primeira relação, ela foi tudo que ele precisou ter naquele momento. Então, assim, ter outra não interessa de forma nenhuma. Foi muito intensa aquela energia libidinal infantil saída daquele momento, entende? Então, qual é o problema disso tudo, né? O problema disso tudo é que o Freud diz que pessoas que estão fixadas nessas duas correntes, que estão fixadas nessa falha, quando elas amam, elas não podem desejar sexualmente, e quando elas desejam sexualmente, elas não podem amar. São correntes muito distintas. É comum também a gente ver no consultório, voltando lá para o primeiro texto, o homem que elege a mulher num lugar mágico e, meu Deus, como ela é linda, e ele não consegue transar com ela, porque assim, ela está num lugar muito especial, ela está num lugar muito... Ele não conseguiu sexualizar aquela corrente afetiva. São pacientes que dizem assim, nossa, eu tentei fazer amor com a minha esposa e não consegui. É claro que você não conseguiu, porque você está tentando fazer amor, você não está tentando transar, entende? Tem uma falha ali, não rola, não tem como quando tem essa fixação. Antes de falar da possibilidade de saída disso, na mulher aparece de outra forma. A mulher aparece como uma frigidez. A mulher ela vai tentar transar com o cara e ela acaba sendo um tanto quanto frígida, ela não consegue. Pelo mesmo motivo, se ela ama, ela não consegue ter um desejo sexual, e se ela tem um desejo sexual, ela não consegue amar. Qual é a porcentagem de gente que tem esse tipo de disfunção entre as correntes sexuais? Um monte. Então, quem tem aí clínica e atende sabe que isso vai aparecer à torta direita na clínica. É um tema muito recorrente. É um tema que aparece toda hora. Qual é a possibilidade que a gente tem, então, de tentar resolver esse problema junto com o paciente? Como o próprio título do texto sugere, a depreciação na esfera do amor. Então, a gente tenta depreciar aquele objeto de amor. Se o objeto é um objeto muito imaculado, é um objeto muito santificado, a gente tenta trazer uma outra noção de, olha, existe uma sexualidade ali, existe uma, sei lá, se for uma fixação incestuosa na mãe, por exemplo. Ora, sua mãe teve que transar para ter você. Ela não concebeu assim, não foi uma luz que entrou nela e ela engravidou de você. Ela teve que transar. Então, assim, sua mãe também teve sexualidade. Ela não é tão santa assim, entende? Ela não é tão... Eu estou fazendo brincadeira aqui com o cristianismo porque né, ela não é mãe de Jesus, sabe? Que, nossa, veio a estrela guia aqui, ela engravidou, José nem está sabendo do que está acontecendo, e eu tive um filho. Não é assim. Teve que transar para ter um filho. E o homem que está nessa posição de colocar a mãe num lugar muito sagrado, ele não consegue sexualizar. Ele não consegue depreciar. Não, a minha mãe não transa. Onde já se viu? Pensar na minha mãe transando? Não. Meus pais, não. Meus pais, eles só ficam lá sentados no sofá assistindo Faustão, mas não transam. Uhum, vai nessa. E outra, se a gente for pensar, né, se for pensar um pouquinho numa geração um pouco mais antiga que a nossa, que não tinha YouTube e TikTok, eram famílias que tinham 9, 10, 15 irmãos, assim. Então, assim, para ter 9, 10, 15 irmãos, minimamente você precisa transar. Então, voltando, né, que senão me perco aqui. É o homem que não consegue depreciar, tá? Aquela mulher santificada, ele não consegue colocar ela em outra situação.
Felipe, a impotência psíquica ela acontece só no âmbito da sexualidade? Não. A gente pode pensar na impotência psíquica em outros exemplos. Peço desculpa se eu for determinista, mas vamos lá. No exemplo do rapaz que trabalha 10 anos na mesma empresa, no mesmo cargo, não consegue ter um aumento de salário, não consegue ter uma melhora ali, não consegue, em outras palavras, ele não consegue pôr o pau na mesa, ele não consegue fazer nada, tá? Ele fica lá, meu Deus, a minha vida é triste, a minha vida não melhora nunca. Claro que não melhora nunca. Você tem uma impotência psíquica ali, uma fixação, que você não conseguiu desenrolar isso. Você está lá presinho ainda na ideia de que você não tem potência para isso, sabe? Então, assim, são pessoas que ficam no mesmo lugar, são pessoas que, ou com amigos, sei lá, nossa, meus amigos, eles não têm tanto apreço por mim, eles ficam me menosprezando, eles ficam dizendo que eu sou um fracassado. Isso pode marcar uma impotência psíquica muito séria, assim, no discurso do sujeito, que coloca ele num lugar, assim, uma pizza. Coloca ele num lugar muito inferiorizado, sabe? Então, o Freud escreve esse texto em 1912 para tentar trazer uma noção de tentativa de depreciar aquele amor absoluto. Como eu disse para vocês, no mesmo ano que o Freud escreve esse texto, em 1912, ele escreve um outro texto que tem que ser texto que tem que estar na cabeceira da cama de todo psicanalista, A Dinâmica da Transferência. Eu já devo ter falado umas 500 mil vezes na minha vida sobre dinâmica da transferência e vou falar de novo. Inclusive, foi um dos temas de apresentação, foi o TCC na graduação, porque é muito importante esse tema. O que é a transferência, né? Gente, vou resumir. Quem quiser se aprofundar nisso, é legal dar uma lida, tá? No texto. O que é a dinâmica da transferência? A dinâmica da transferência, você revive algum relacionamento que tem uma marca importante na sua vida através de outras relações na vida futura, depois que você cresce. Eu tenho um exemplo legal para falar disso, que é um paciente que eu atendo, uma vez sentou na minha frente, na primeira sessão, e olhou para minha cara e falou assim: nossa, você tem cabelo comprido, igualzinho meu pai quando eu era pequeno. Eu sentei aqui na sua frente e eu vi meu pai na minha frente. A gente já pensa numa transferência estabelecida ali, que é reviver algo desse afeto infantil com o pai na figura do analista. Não só na figura do analista, todas as nossas relações são relações transferenciais, tá? Todas as nossas relações a gente transfere algo nosso para o outro e o outro transfere algo para nós. Então, o Freud ele escreve, no mesmo ano que ele escreve esse texto, a dinâmica da transferência como sugestão de como a gente se relaciona. A gente se relaciona através de relações transferenciais. É sempre um afeto marcado em outro momento na nossa vida que a gente revive ele no futuro. Certo? Podemos ir para o terceiro texto? Esse é meio doidinho de falar, mas vamos lá. O Freud vai escrever um terceiro texto que faz parte dessa contribuição à psicologia do amor, que é o tabu da virgindade. O tabu da virgindade ele é escrito em 1917, 1918. A gente está pensando no fim da Primeira Guerra Mundial. Então, é um momento que a mulher começa a ter um pouco mais de espaço, né, por conta da Revolução Industrial, de um movimento na época que chamava Belle Époque, que é onde a cultura, a ciência, a arte, ela ganha uma força muito grande na Europa. Então, o Freud é usado pra caramba e ele vai escrever um texto no momento onde a Europa está de cabeça pro ar, mas enfim.
Era o Freud, né? Vai eu escrever esse tipo de coisa. Eu quero começar o texto, o texto pelo título, que eu acho importante pensar no título. Tabu da virgindade. O que é tabu? Eu peguei uma tradução literal aqui do dicionário. Tabu é instituição religiosa que, atribuindo caráter sagrado a um objeto ou a um ser, proíbe qualquer contato com ele ou até mesmo referência a eles. Ação, objeto, pessoa ou lugar proibidos por uma lei ou cultura. Proibição que leva alguém a não fazer alguma coisa por medo de castigo divino ou sobrenatural. Então, o texto já começa marcando a palavra tabu enquanto proibição, tá? A proibição da virgindade. O Freud, esse texto ele é meio cansativo, o começo dele, porque o Freud ele vai pegar algumas culturas, algumas civilizações que ele considera primitiva, que é muito difícil de pensar no que é primitivo e o que não é primitivo, o que é de antigamente e o que é de hoje, mas, enfim, ele pega algumas culturas primitivas e ele começa a analisar que nessas culturas primitivas existia um ritual de passagem da vida infantil para a vida adulta que era marcado pelo rompimento do ímen na mulher. Como que era feito esse rompimento do ímen da mulher, ou tirar a virgindade da mulher nessas sociedades primitivas? Através de um homem que era predestinado para isso, esse homem X, ele vai tirar a virgindade dessa mulher para que ela esteja apta para ter o parceiro da vida dela. Ou esse rompimento do ímen era feito por algum objeto. Eu não sei se vocês conhecem o Priapo. É um pênis de pedra. Era muito usado isso, era bem agressivo, bem feio, inclusive de imaginar que o rompimento do ímen da mulher era feito por algum objeto, um pênis de pedra, sei lá, um pedaço de pau, uma faca, ou às vezes era a curandeira da tribo que ia lá e rompia esse ímen, porque de alguma forma eles acreditavam ter uma importância que a mulher, antes de se relacionar sexualmente com o homem, tivesse a virgindade, o ímen rompido. Não sejam tímidos. Inclusive, manda pergunta aí que eu vou tomar uma água. Só para você não se sentir tão sozinho, deixa eu... Quando você toma Obrigado, água, eu Ale. falo, né? Para você não ficar tão só. Pessoal, não sejam tímidos, eu que escrevi isso, tá, pessoal? Mandem perguntas, vão bolando alguma coisa aí pra gente colocar o Felipe na parede aí agora. Sai fora, Ale. Você não era assim, hein? O que está acontecendo com você? Meu lado perverso. É. Mas continue aí. Tá bom, Felipe, tá ótimo. Vamos voltar aqui. Doído para eu pensar nele, porque é um texto muito difícil, eu diria assim. Vamos lá. Se você quiser fazer uma pergunta, Lê, pode fazer, mas faz uma pergunta que não seja tão difícil, hein? Faz só uma pergunta fácil, assim, do tipo assim, quando que o Freud nasceu? Eu tenho 10 aqui na manga, só estou esperando o pessoal. Não, sai fora, Lê. É, Não só estou precisa esperando o 10, pessoal. não. Eu vou esperar o pessoal, né? Primeiro mandar. Né? Mas fica tranquilo, Felipe. Eu vou perguntar depois que você terminar as suas conclusões. Beleza. Então, qual que era o objetivo, né, dessas sociedades primitivas no defloramento da mulher, nesse rompimento do ímã? Eles acreditavam que a mulher que tivesse o ímã rompido, ela poderia estar no poder do homem, tá? Enquanto ela não fosse virgem, o homem poderia ter algum tipo de poder sobre ela.
por que algum tipo de poder sobre ela? Porque eles acreditavam que o ato de defloramento, aquela primeira relação sexual, era tão intensa para a mulher que ela acabava se fixando naquele homem, não só pela noção de que, porra, foi o primeiro cara que deflorou, que teve o ato sexual comigo, mas também tem uma noção da inveja do pênis, né? Da proibição e inveja do pênis. Por que a proibição e inveja do pênis? O cara tem um negócio ali que eu não tenho, e ele, no ato sexual comigo, ele rompeu uma coisa que eu nem sabia exatamente como existia aqui, mas causou um rebuliço, sangrou e deu merda aqui. Ah, então, eles meio que se precaviam, né, dessa ideia, eu diria meio maluca, ou não, né, da possibilidade de acontecer. O homem rompia ali o ímã, ou os destinados para isso rompiam o ímã para que não houvesse, primeiro, a inveja do falo e, segundo, para que o homem pudesse exercer algum poder sobre a mulher. Como que isso respinga hoje em dia? Aliás, eu tenho uma pergunta para fazer para mim mesmo, que eu não sei responder depois, mas como que isso respinga hoje em dia? É comum a gente ver mulheres que têm um primeiro casamento, isso aparece bastante na clínica, um primeiro casamento que não dá certo. Claro que hoje em dia a sexualidade é diferente, é bem difícil entrar num casamento virgem mesmo, mas assim, quando acontece, a mulher que entra num primeiro casamento virgem, é comum que ela hostilize esse homem, que ela direcione uma raiva muito intensa para esse homem, porque esse homem foi o cara que deflorou a virgindade dela, entende? E ela fica fixada naquilo, ela fica fixada naquela inveja, naquela raiva, naquela coisa toda, e ela vive isso intensamente. Inclusive, se ela entrar se ela sair desse casamento e ir para um próximo casamento, a figura do primeiro casamento vai aparecer muito. Não só casamento, tá? O primeiro homem que deflorou vai aparecer muito ao longo da vida dela, caso ela esteja fixada nisso, que é... Pode ir, Paula, vai em paz. Obrigado pela presença, inclusive. Ah, perdi a linha de raciocínio. Que, inclusive, é fixada naquele primeiro rompimento do ímã ali, e mesmo que ela esteja numa outra relação, o homem que ela se relacionou primeiro, ela aparece ali na fantasia dela, vira e mexe. É quase que uma comparação. Eu estou num relacionamento super saudável hoje em dia, mas eu sofro de lembrar que meu primeiro relacionamento, meu primeiro casamento, o cara fazia isso, isso e isso comigo. Não desgruda daquilo, entende? Não consegue se desvincular. São reações muitas vezes hostis, ou quando permanece no casamento, né, são reações hostis pra caramba. Meu marido isso, meu marido aquilo, eu detesto essa porra toda, mas eu não consigo me livrar. Então, assim, tem uma questãozinha ali do rompimento do ímen, da defloração, do ato, do poder do homem, dessa coisa toda. Por que que elas ficam tão próximas a esse homem, né? Ou essa ideia desse homem que outrora deflorou? Porque se elas se afastarem dessa ideia, se elas se afastarem dessa noção da inveja do pênis, do defloramento, elas não conseguem concluir uma vingança. E é uma vingança destinada a uma coisa que está marcada no corpo delas. Então, se afastar desse homem, deixar passar isso e falar assim, não, meu, bola para frente, eu vou para outro relacionamento e coisa e tal, é abrir mão dessa vingança, é abrir mão daquilo que um dia fez tão mal para ela, mas que é muito importante ainda marcar isso tudo. Ela não quer se livrar disso. Então, ela acaba se fixando nisso. Isso é bem comum de aparecer na clínica também. Eu marquei umas perguntas aqui, né? O que se proíbe? É, qual é o medo dessa mulher? E
E eu não sei exatamente responder essa pergunta, porque esse texto assim, ele é bem emblemático, né? Ele é bem complicado de pensar. Eu não sei. É uma pergunta que eu faço para mim mesmo, que eu não consigo responder, porque, inclusive, a pergunta de se existe, isso hoje em dia ainda, né? Se existe o tabu da virgindade hoje, no século XXI, se tem essa questão do defloramento, eu não consigo pensar. Eu imagino que exista, mas, assim, não sei de que forma que isso acontece hoje. Para concluir, gente, eu não vou concluir com uma, com uma coisa, concluindo então isso. O Freud, ele coloca o amor numa questão de relações objetais, de relações de escolha, de fixações no édipo infantil, traz uma outra noção do amor enquanto inveja do pênis, vingança. Minha pergunta, para concluir, seria: e aí, o amor existe? O Freud era meio frustrado com o amor? É, são só relações objetais? Existe aquele amor romântico? Existe aquele amor romântico? Existe aquela coisa, novela das 8, 9, sei lá que hora que passa a novela? Existe aquele romance todo, aquela coisa? Ou a gente vive hoje, depois de muitos anos que o Freud colocou essa teoria, um amor direcionado numa relação de objeto, um amor direcionado numa escolha de objeto? Como é que fica isso? E é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem perturbados aí com esses textos, tanto quanto eu fico, porque são textos difíceis de pensar, são textos complicados, e eu acredito que eu finalizo por aqui. Bom, Felipe, primeiramente agradeço, né, a sua fala. Agora a gente vai abrir para as perguntas, né? Já temos até uma pergunta da Edna ali, né? Eu acho que a intenção, de fato, na transmissão não é trazer resposta. Acho que o psicanalista que se ousa a fazer isso já não é psicanalista, né? Geralmente, quando a gente vai para uma palestra, a gente sai pensando, sai inquieto com algumas questões que foram ditas, né? E nos faz refletir um monte de coisa. Eu fico aqui imaginando, né, principalmente eu tenho aqui bastante ex-alunos, inclusive alunos também, né, na sala aqui. Como eu ouvi uma palestra hoje, né, já tendo uma base já psicanalítica, né, eu acho que isso é interessante porque eu sempre falo que a psicanálise a gente aprende de forma esquizofrênica, a gente vai ouvindo um pedaço aqui, um pedaço ali, mas quando a gente começa a ter uma base, né, você entende daquilo que que o palestrante está falando, tal, e acho que com eles não foi diferente, de certa forma, né? Antes de responder a pergunta, né, de fazer a pergunta da Edna, né, eu tenho uma pergunta, Felipe, que na realidade eu queria saber como você pensa isso, né? É muito comum na clínica, né, algumas mulheres se queixarem que o marido se afasta depois do, da gravidez, depois do primeiro filho, aparece que há um rompimento aí, né? Isso acontece com muita frequência. É interessante, só fazendo um link, né, que no filme Freud Além da Alma, né, é lógico que ali tem um misto de ficção com a personagem, a gente sabe disso, né, tal, não foi bem assim que aconteceu, mas ali se ilustra muito bem, né, o pai da Cecília, ele engravida a mãe que era prostituta, e quando ela fica grávida, ele nunca mais toca nela, né, e a gente vê relatos parecidos, Freud já falava disso, e a gente vê isso acontecendo hoje, né? Homens que se negam a deitar com as mulheres depois que elas viram mães, né? Eu sei que com base nos textos do Freud tem uma lógica no que Freud explica, evidentemente, mas a pergunta que eu te faço, Felipe, para uma mulher dessa que chega com uma questão dessa, por onde você começaria? Como é que você trabalharia isso? É uma questão aí que eu gostaria de ouvir de você.
Eu não consigo ler a pergunta do William, depois você marca aí, por favor. Depois tá marcada. Tem 2 perguntas aqui por enquanto. Bom, pensar para o lado do masculino fica mais fácil, né? Da gente. É aquela coisa, de enquanto está na posição de não mãe, é mais fácil depreciar na questão da sexualidade. Enquanto mãe, principalmente a mãe do filho dele ali, ah, pode estar ligado a uma questão da própria mãe que faz com que o interesse se perca, né? Não tem mais interesse ali naquela mulher. Agora, pensar do lado da mulher, qual é o tipo de manejo que eu teria? Ixi. Ah, primeiro eu entenderia, eu tentaria entender o que esse filho significa. Porque talvez, e só talvez, esse filho possa ter aparecido na vida dela como uma noção de extensão do próprio desejo. Então, talvez essa mulher pode ter se colocado numa posição já não desejante antes, ela ou esvaziada de alguma forma de libido, e o filho vem como uma possibilidade, um resgate da noção fálica ou da possibilidade de desejar. Seria um caminho, mas teria que entender primeiro assim o que é ser mãe para ela, o que significa esse filho, mas de qualquer forma tentar entender para onde foi a sexualidade dela, porque não responsabilizando ela, mas assim, a relação ela tem que acontecer pelas duas vias, né? Não é só o homem que deseja ou não deseja, mas ela que coloca na posição de ser desejada ou não ser desejada. E muitas vezes o filho, enquanto extensão do desejo dela, toda a energia libidinal pode estar direcionada para esse filho, fazendo com que todas as outras esferas da sexualidade X acabe. Sei, é um caminho. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Não, mas... beleza, Felipe. Não, você trouxe uma ideia para se pensar. Eu achei interessante o seu pensamento. Muito, muito bacana. É uma ideia para se pensar. tentar, né, Também conciliar. poderia, né, dizer algo, mas eu não vou me estender. Temos Não, questões. manda bala, Leandro. Não, Você não, tem mas alguma coisa para Felipe, contribuir? temos questões aqui também. E também a gente tem um certo horário, né? Assim, Aproximadamente até umas 9 horas seria interessante a gente finalizar, né? não, beleza. Aí de 1 hora e meia nossa, no total, aí, né? Beleza. Temos uma. Já estou te avisando, né? Porque temos aqui 3 perguntas, possivelmente pode ser que venha mais, para de repente a gente não, você não se estender tanto em uma, enfim. Tá. Eu vou A tentar Edna mais. pergunta, e a mulher que se autodeflora? Né? Como assim, Edna? A mulher que autodeflora? Eu precisaria entender o contexto da pergunta. Edna, está com o microfone? Se você puder abrir e fazer a pergunta para ele de forma um pouco mais. Ah, sim, estou aqui. Boa noite, Felipe. Muito boa a sua Oi, palestra. Edna. Muito obrigado. Depois, se você tiver alguma coisa escrita, agradeceria a transferência. É o seguinte, uma coisa que eu estou percebendo, principalmente no meio dos adolescentes, é que está tendo um movimento, digamos assim, meio que de individualização. As meninas, elas estão tendo acesso aos brinquedinhos, né? E elas acabam, tem algumas que acabam mantendo a primeira relação delas, a perca da virgindade, com esses brinquedos, ou seja, não tem o papel do homem, né, nessa primeira relação, nesse defloramento, certo? E assim, em tempos de baile funk, de toda essa abertura, dessa popularização do pornô mesmo, né? Para idades cada vez mais tenras, né? Cada vez mais para crianças cada vez mais novas, você vê que não existe mais tanto esse negócio desse romantismo de esperar pela primeira transa, tal, porque já é mais fácil você se resolver sozinho, né? Então, você falou da questão da vingança,
né, daquela fixação que a mulher fica. Mas e aí, o que que aparece na clínica quando não tem essa primeira relação, pelo menos com o homem, né? Quando a mina se resolve sozinha. Edna, mas aí é uma coisa muito difícil da gente pensar, da gente levar os textos freudianos de uma forma literal, de que precisa haver um homem, literalmente, de que precisa haver um pai, literalmente, de que precisa... Eu te perguntaria se o vibrador ou qualquer coisa ali no ato de defloração, ela por ela mesma, não seja o mesmo objeto usado nas antigas civilizações, no sentido de rompimento do ímã, entende? A Então, função... mas geralmente nessa questão do cerimonialismo, existe uma segunda pessoa, por exemplo, uma curandeira, lá, alguma coisa do tipo, né? Hoje nós temos a questão de que às vezes não tem essa pessoa, tem um brinquedo. Será que só não mudou o simbolismo? É uma pergunta que eu me faço também. Se o Freud ele escreve esse texto do Tabu da Virgindade, e eu me faço essa pergunta se o Tabu da Virgindade ainda existe, entende? Mas a pergunta que eu te faço é: será que o simbolismo não mudou? Será que a curandeira, aquela predestinada para o ato de defloramento, hoje não é a internet, não é o brinquedinho sexual, não trocou as posições? Eu não sei, Edna, de verdade, né, é uma dúvida que eu tenho aqui de se ainda existe o tabu ou se não existe. Eu não Para sei fazer se eu... um trabalhinho mesmo, também não saberia responder isso. Na Mas é verdade, legal eu o seu acho que é a minha grande questionamento. dúvida. Sim, é muito bom o seu... Uhum. É difícil. São questões que não dá, realmente, né, para colocar na mesa. Dá para Tem que pensar bastante problematizar coisa. mesmo. Esse é o caminho. Bom, Bacana. vamos lá, Felipe. Agora acho que temos... Obrigada. Obrigado, Edna, pela participação. Eu não sei se vai dar para responder todas, mas vamos tentando aqui, né? Felipe, boa noite. Meu nome é Carla. Como tratar todas essas questões no manejo clínico? Como tratar questões que muitas vezes é um tabu muito grande na vida daquela pessoa? Através da transferência, Carla. Eu acho que a gente, sabendo como funciona esse tipo de coisa, sabendo como todo esse mecanismo funciona internamente conosco mesmo, e o paciente elege um lugar para a gente ocupar na relação analítica, o manejo é você internalizar essa coisa, né? Entender como que isso age no paciente e, de certa forma, tentar devolver na relação que ele está te colocando. Porque é a transferência em todos os manejos. O manejo clínico, como um todo, é a transferência. Então, assim, os outros pormenores, os outros detalhes, eles aparecem como complemento do manejo da transferência. Mas não exatamente eu preciso explicar para o paciente que se ele escolher X determinado objeto de amor, é isso, isso e aquilo. Mas eu me colocando bem de leve no lugar dessa relação que ele está expondo e tentando trazer que essa relação está acontecendo de novo, mais uma vez na vida dele, a gente tem um manejo clínico. Não sei se eu Beleza, respondi, Felipe. mas no meu ponto de vista é a transferência. Beleza, Felipe. Pati Caramori. Querida Pati, ela não foi minha aluna, mas foi sim, de certa forma, né? Também assistiu. Salve, Ale. Salve, Pati. Tudo bem? Você quer dizer ou eu leio? Já que você está aí? Acho que dá para ler, sim. Acho que da forma que eu elaborei ficou claro, não ficou? Ficou bem claro. Então eu vou ler. Obrigada, Ale. Vai com calma aí. Não, tá tranquilo. O pessoal é bacana, Felipe. O pessoal É legal, pô. Muito bom. Toda paz, Felipe. Eu gosto desses questionamentos, é muito bom. Ela levanta uma questão, na verdade, né? Para pensar junto aqui. Tenho pensado muito na questão do feminino contemporâneo, a queda do falicismo e como isso tem afetado as relações objetais, tendo inclusive lido que o status de trabalho tem se tornado o novo Édipo. Sim, é verdade. Tá. O que você pensa sobre isso?
O que eu penso sobre isso? Olha, eu penso que, no meu ponto de vista, o Édipo e o Falo não caiu. Tenta-se muito, eu estou participando de uma discussão na USP, inclusive, onde eles tentam trazer uma relação para antes do Falo, para antes do Édipo, trazendo que quem tem um problema, no final das contas, é o homem que não possui, que já tem uma identificação com a mãe e não consegue se desvincular com aquilo, a questão da vagina, do clitóris, enfim. Mas eu acho que não tem como correr do Édipo, não tem como correr do Falo. E não por conta do pênis em si, mas pelo contexto de como a sociedade como um todo, inclusive o cristianismo, está inserido. É muito difícil a gente pensar numa sociedade não falocentrista, sendo que a gente tem um cristianismo fortíssimo, a gente tem o eurocentrismo fortíssimo, sabe? Todas as artes veio dos homens, todas as coisas importantes vêm dos homens, sabe? Graças a Deus a gente está quebrando um pouco isso hoje, né? A mulher está ganhando um espaço do caramba, eu acho isso sensacional, mas eu ainda acho que não quebramos a noção fálica. Ainda estamos inseridos nisso. Mas falo enquanto representação de desejo, não enquanto pênis. Legal, Felipe, bacana. Estamos caminhando bem. Bruna Topã, minha querida aluna, pergunta, acho que ela está com base naquela pergunta que eu tinha feito da mulher sobre ela não ser procurada mais por ter virado mãe. Por que ver a sexualidade da mulher se quem não quer é o homem? A mulher tem culpa da falta de interesse do homem, é isso? A Bruna tá brava. Culpa é uma palavra muito pesada, Bruna. Culpa é uma palavra muito extensa. Não, culpa é difícil de pensar. Mas, de novo, eu penso que todas as relações, elas são por duas vias, né? Não adianta a gente pensar só que o homem escolhe um objeto e a partir do momento que eu escolhi um objeto ali, eu vou me relacionar com aquilo e pronto. Não, tem que ter a via da mulher, que também se coloca na relação para se relacionar com... A mulher também escolhe o homem, entende? Não é uma via de mão única. Então, complementando, né, a pergunta do Ale, algum nozinho deu ali na questão de ser desejada, de desejar, de amar, que fez com que ela tivesse, veja só, não é culpa, alguma responsabilidade nisso que está acontecendo. Culpa, eu não gosto de pensar em culpa, não. Hein? Olha que a obsessão aqui bate forte, mas eu não gosto de pensar em culpa, não. Eu também concordo, né? Numa relação Posso falar, Alexandre, nesse caso? Pode, Márcia. A Márcia, é a Márcia. Olha, eu acho que primeiro precisa descobrir se a culpa é dos hormônios. Porque os hormônios fervilham nessa época, eu sei porque eu tive 2 filhas, né? Então, não era eu. Tinha coisas que não era eu. Então, eram os hormônios. Quando os hormônios se estabilizam, então, quando os hormônios se estabilizam, aí sim, aí eu vejo culpa da mulher fazendo esse afastamento. E depois tem que trabalhar para voltar de volta. Mas você tem que ter a noção que foi os hormônios, foi uma coisa do corpo, né? Não... Márcia, mas eu acho que é muito mais fácil jogar a culpa para a mulher nesse caso. É muito triste, em pleno século XXI, a gente ouvir certas coisas. Por exemplo, no começo da palestra, quando o Felipe disse, quando a mulher tem dono. Cara... Naquela época... Não, mas assim, porque os hormônios afastam mesmo. Afastam, é normal. Quer dizer, não é normal, né? É uma coisa que acontece. Então, eu acho que tem que ver se é uma coisa física que vai passar ou se você vai ter que tratar o resto da vida, porque, né, pode ser que aconteça algo diferente, mas que tem a ver com o hormônio nessa fase, então é bem pesado. Porque eu tenho experiência não só comigo, como com... Eu tenho várias mulheres que eu conheço na vida, mas só hoje eu tenho 2.000 no meu leque. Então, é bem... ter paciência um pouco
E já não ficar louca achando que tá doido, né? E ele também, né? Aí tem que trabalhar os dois juntos, né? Sim, sim. Sim. Antes de responder, Felipe, antes de responder, é só clarificar, é claro, é evidente que a gente sabe que isso ocorre na mulher, até o próprio processo de lactação acaba afastando por relação ao hormonal, em alguns casos, mas quando eu te fiz essa pergunta, eu estou dizendo naqueles casos que acaba-se tudo. Mas, enfim, Felipe. Bruna, eu acho só que eu também não concordo que a mulher tem dono ou não tem, mas eu acho que a gente precisa pensar no contexto que o Freud está inserido. E o Freud está inserido num contexto que ainda não tinha dono, mas existia uma fantasia de poder, tá? Se a gente for ler a história da sexualidade do Foucault, em um dos textos ele vai trazer um dos livros ele vai trazer a noção do poder, tá? Não é um poder real, um poder que está ali, mas é um poder que de alguma forma existe naquele contexto, em alguns contextos ainda hoje, tá? Eu concordo com isso? Não, não concordo com isso, mas a gente precisa entender onde está inserida a coisa. Eu acredito, né, que essa pergunta que a Paty levantou, enfim, né, sobre novo Édipo e tal, talvez ela seja respondível daqui 500 anos, 1000 anos. Infelizmente, eu acho que é isso. Não dá para pegar milênios de história e se diluir simplesmente, porque nós esquecemos que nós carregamos inconscientemente, todos nós, tudo isso que está passando em relação a esse poder ou não poder, enfim. Eu concordo, Ale. É que a gente vê hoje uma incidência muito grande na clínica, né, das mulheres que assumem o poder, né? Quando eu disse da queda do falicismo, é a questão do homem como mantenedor, né? Sim. Elas entram como mantenedoras não só da própria vida, como da própria família, e isso tem mudado, afetado as relações objetais, né? Sim. Então, assim, eu acho que é uma mudança que a sociedade está vivendo, uma mulher muito diferente da sociedade que o Freud vivia. Sim. Né? Então, assim, tenho tendido aí para uma linha lacaniana, mas sou, assim, apaixonada por Freud e acredito fielmente no que ele diz. Eu acho que é muito fácil você pegar uma teoria elaborada e vir em cima dela e falar, eu sou melhor. Eu acho que é você evoluir, porque o tempo tem mudado, né? Então, depois da Revolução Industrial, o papel da mulher muda na sociedade e a gente está vendo, assim, uma gama enorme dessa mulher dona de si, adentrando dentro dos consultórios com questões imensas de sexualidade, né? Então, foi nesse sentido, né? Acho que a gente tem que começar a pensar aí nessa nova vertente para receber essa nova face do feminismo dentro dos nossos consultórios. Verdade, Paty. É como diz Lacan, devemos estar atentos à subjetividade da época. Felipe, antes de passar para outra pergunta, você quer terminar, falar algo aqui? Não, eu concordo. Gosto disso. Então tá. Gisele, ela fez uma pergunta, eu não sei se eu consegui entender. Casais evangélicos, por exemplo, em que a mulher tem, né, entre aspas, essa raiva de quem a defraudou, e o marido que a vê como uma intocável, entre aspas, a santa. E o marido transa com outro. A saída é da apreciação da esposa santificada? Boa pergunta, agora eu entendi. Qualquer coisa, falamos depois da supervisão. Bom, acho que deve ser sua supervisionando. Bom, mas é uma boa pergunta. Para você, Felipe, eu não vou responder não. Apesar de estar coçando, mas eu vou ficar quieto. Deixa eu ver aqui. Que eu não achei. Ela está dizendo, né, que o marido transa com outra fora, não coloca a mão mais na mulher, para ser intocável, e se a saída seria essa depreciação, aí eu colocaria uma aspas também nisso. Ela não colocou, mas talvez caberia. Da esposa santificada. Talvez. De novo, a palavra depreciação coloca num sentido ruim, né, pejorativo, mas depreciar é algo ruim, é colocar a sexualidade como se fosse algo ruim, né? E não é isso. Eu acho que não depreciar no sentido de algo ruim, mas tentar trazer de alguma forma a noção do desejo sexual para essa mulher, para ela voltar a desejar não pelo outro, mas por ela mesma,
né? Beleza. Isso seria humanizar, isso. Trazer um pouco mais da sexualidade para ela. Não só no sentido do coito, da relação pênis-vagina, mas no sentido de poder desejar. Sim. Da sensualidade. É isso. Boa. Bruna André da Costa pergunta. Ia perguntar sobre a pornografia também. Como a psicanálise vê isso? Algo saudável ou patológico? Já aproveita e já responde a de baixo também, que é da Mariana. O vício em pornografia, como é encarado? Acho que dá para pensar. Então, eu acho que essas duas aqui, viu, Felipe, já são 8h57, acho que para a gente fechar, infelizmente, tá bom. não vai dar para poder responder todo mundo. A discussão é ampla, assim, a gente podia ficar um tempão falando disso, mas... Com toda certeza. Eu acho que quando tem uma fixação, né, uma compulsividade pela pornografia, quando isso atrapalha todos os outros aspectos ou âmbito da que a pessoa está vivendo, é um problema. Mas a pornografia, não só nesses aspectos, né? A pornografia enquanto idealização de um sexo daquela forma que é visto na pornografia também é um problema. Mas enquanto estou assistindo, alívio de tensão, a masturbação, não vejo problema nenhum. Eu acho que só quando ocupa um caráter compulsório, um caráter obsessivo, eu diria, um caráter que a vida da pessoa é aquilo, aí a gente tem um problema, sim. Aliás, tem que ver, né? Se a pessoa se queixa disso, é um problema. Se a pessoa não se queixa disso, é muito difícil eu dizer o que é um problema, né? Eu tenho um vício por pornografia. Isso é um problema para você? Não. Eu não tem nem o que dizer. Mas se for uma questão que está sempre reaparecendo e for um caráter compulsivo, obsessivo e coisa e tal, é legal dar uma investigadinha assim. Legal, Felipe. Acho que, de certa forma, como você disse, né, daria para a gente, né, tem mais perguntas, né, o pessoal deixou a inibição de lado e é assim que funciona, gente. Perguntem, né, infelizmente não vai dar para responder a todas, né, mas eu acho que a intenção aqui de fato, é levantar questões, né, de uma certa forma, psicanálise é polêmica, né, a gente cria, a gente se indaga, se pergunta, e não temos todas as respostas, né? A verdade é essa. Felipe, você quer dar suas últimas palavras? Quero agradecer a participação de todo mundo, quero agradecer a paciência de quem ficou até o final, de quem não ficou também. Eu estou muito contente de ter participado aqui da GANEP, desse começo de circuito de palestras. Assistam as outras, que vão ser bem legal também, a Diná, parceirona. Assistam, as meninas também, da quarta-feira. Eu não tenho o que dizer, eu tenho que agradecer, e eu acho que adorei problematizar, adorei ver outros pontos de vista, eu acho que é isso mesmo. Como diria meu analista, um bom analista é um analista que se incomoda com as coisas. Não adianta a gente não se incomodar, a gente levar a ferro e fogo tudo. O Freud disse, está dito. Não, a gente tem que se incomodar, tem que estar angustiado com alguma coisa, porque senão a gente só aceita, só engole as coisas e é isso mesmo. Então, sim, só tenho a agradecer. Nossa, Felipe, eu que agradeço, acho que foi muito bom, né? Algumas perguntas que alguns alunos possam estar levantando e fazendo a si próprio, né? O Felipe disse bem no começo da sua apresentação, né? Freud no seu contexto, né? Após Freud vieram e temos ótimas psicanalistas, né? A própria Klein, ela vem com o conceito da inveja do útero, né? Numa espécie de disputa com Freud, né? E não devemos ter algo como concreto, né? Acho que balancear, discutir, pensar, né? Daqui e dali, enfim. Em nome da GANEP como um todo, do Emerson, da Elaine, da Glaucia, do Fernando, do Evandro, de todos que de certa forma contribuíram, né, e a vocês, é claro, né, principalmente, se não fosse vocês, não teríamos razão para fazer tudo isso, né, o meu muito obrigado, né, e amanhã tem mais, né,
Amanhã eu não estarei fazendo a mediação, será o nosso colega Evandro, mas na quarta-feira eu estarei aqui novamente com a Aline e com a Kimberler. Iremos falar sobre o outro assunto muito interessante. Mas também assistam a Diná, também, como Vai disse... dar pano para manga também. Também. Vai falar sobre o feminismo, né? De uma ótica sobre 2 mulheres analistas, né? Isso que é interessante. Muito bom. Aí vocês vão ter uma outra visão. E a Diná também, sensacional, não tenho nem que né, sem palavras para dizer a sua experiência clínica, enfim, e será muito produtiva, né? Só tenho a agradecer, né, mais uma vez, e boa noite a todos. E semana que vem, quem é da minha turma, nós encontraremos novamente.